Glória a Deus, eu saúdo vocês com a paz de Cristo, amém? Eu quero te convidar a tomar o seu assento. Nós vamos fazer a leitura sentados, porque ela é um pouquinho extensa. E eu vou usar aqui um termo da missionária Márcia. Desde sexta-feira o Senhor vem palestrando comigo nesta palavra. Nós começamos a desenrolar isso lá no culto familiar em Santa Terezinha. E foi uma glória tremenda naquele lugar, sexta-feira. Eu fui renovado lá, fui quebrantado em lágrimas que brotam de um coração que é tocado pelo Espírito Santo. Não lágrimas que brotam da emoção, mas lágrimas que brotam do toque do Espírito. Foi gostoso, não estávamos em muitos lá, talvez 20. Missionária Cecília, 20 ou poucas pessoas, né? Mas o pouco com Deus é muito, irmãos, é muito. Foi tão maravilhoso aquele lugar. O povo de Santa Terezinha está aí ou não? Levante sua mão, deixa eu ver. Ô glória! Pensa num povo que é fiel, irmãos, que tem feito um trabalho tão gostoso lá para adorar Jesus. E tinham convidados, tinham visitantes lá também. Pessoas têm sido tocadas naquele lugar. E a palavra ela é um rolo, ela é um pergaminho, ela vem desenrolando desde lá. Amém? Eu quero que você abra o seu coração nesta noite, deixe o Espírito Santo. Enquanto eu prego aqui, que você deixe o Espírito falar no teu coração. Amém? Abra comigo Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, 24 e a partir do versículo de número 13. Glórias a Deus, feliz com Jesus. Jesus tem feito algo maravilhoso. Irmão, Jesus, ele ainda é aquele que liberta, ele ainda é aquele que salva, batiza com o Espírito Santo. Ele ainda é aquele que se manifesta. Alabá, Suri, Andarai. Basta que eu e você nos dobremos na sua presença, na sua majestade. Ou quando a gente se dobra diante dele, irmãos, não tem barreira que fique de pé. Aleluia. Quem achou? Diz amém. Vamos ler o texto. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender, e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Verso 33, eu repito: levantaram-se, diga após mim, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Feche sua Bíblia. Me dê um pouco da sua atenção. Por uns 30 minutos nós temos a ceia. Vou tentar ser breve aqui com você. Os dias da crucificação haviam terminado. Os últimos dias de aflição do mestre haviam terminado. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sido morto, Jesus havia sido sepultado e Jesus havia ressuscitado. Naquele primeiro dia da semana, o texto falou que as mulheres correram para o sepulcro. Olha que interessante. E ainda tem muita igreja, chama sua atenção para isso. As mulheres vão gostar disso aqui. Tem muita igreja ainda que é preconceituosa em relação às mulheres. Porque mulher não pode falar na igreja, porque mulher não pode ministrar. Não entendem um conceito histórico e social que havia naquele momento em que Paulo falou aquilo. Não querem sequer entender, mas querem olhar para uma letra e dizer: mulher não pode falar. Se ela tiver dúvida, tem que perguntar ao marido em casa. Ela não pode ministrar, não pode fazer nada. Mas olha o que a mulher fez. Foram elas que correram para o sepulcro, para ver o Senhor, para contemplar a promessa, porque ele havia dito: no terceiro dia ele ia ressuscitar. Foram elas que contemplaram ali os anjos, foram elas que receberam as palavras dos anjos. Porque procuram aqui o Jesus, porque procuram como que sendo morto ao que está vivo. Elas correram, trouxeram a notícia. Mas as mulheres naquele tempo, muito pior do que hoje, elas tinham pouca credibilidade. Elas falaram, elas testemunharam. Elas contaram sobre os anjos, elas contaram sobre a palavra, elas deram sequência na profecia, na revelação de Jesus, mas as palavras delas não foram levadas em consideração. Cabe aqui já algo para nós aí, homens, vamos considerar aí as palavras das mulheres, das nossas mulheres. Posso ouvir glória das mulheres aí ou não? Considere a voz da sua esposa. Considere o comentário da sua esposa. Considere o projeto da sua esposa. Ela é submissa ao marido, sim. Nesta caminhada conjugal, ela se submete ao líder, que é o esposo. Ele não é um chefe, ele não é um carrasco, ele é um líder. Ele chama essa responsabilidade para si, mas ela está ao seu lado. Ela foi feita da costela para estar ao lado. Então, homem, respeite o que ela tem para dizer, respeite o que ela pensa, respeite a preferência dela também. Aleluias. A mulher foi feita para estar ao lado. Nem sei porque estou falando isso, mas estou falando isso. Vai pegando aí. Elas vieram e falaram. Elas vieram e testemunharam, mas não surtiu efeito. Agora a palavra vai dizer que 2 deles, dos que estavam ali reunidos, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. 2 de quem? 2 de um povo, de uma turma. 2 dos 11, não dos 11 propriamente dito, mas daqueles que estavam caminhando com Jesus. 2 daqueles que deram ouvido a Jesus. 2 daqueles que seguiram a Jesus, que andaram com Jesus, que estavam ali esperando de Jesus. Eles agora saem tristes para Emaús. Eles saem agora para uma caminhada de 11 quilômetros. Eles saem de Jerusalém. Eles saem assim, entristecidos, frustrados, diz o texto. E eu quero dizer para você que não é impossível e nem proibido que eu e você, como discípulos do Senhor, muitas vezes nos frustremos e muitas vezes nos entristecemos na caminhada, ainda ouvindo as palavras de Jesus. Não é impossível, não é improvável que eu e você nos frustremos na caminhada, nos frustremos no processo.
Mas eu quero dizer para você, eu tenho uma boa notícia. Jesus, ele se preocupa com a minha e com a tua frustração, com a minha e com a tua tristeza. A missionária dizia, ele vai sempre estender a mão para nos levantar, para nos buscar de onde estamos caídos. Ele vai sempre caminhar ao nosso lado para ouvir as nossas mazelas, a nossa confissão, a nossa intimidade, o que temos para falar com ele. Ele sempre vai se interessar pelos nossos problemas. Quero dizer para você, igreja, que você não está sozinho, você não está sozinha nesta caminhada. Você não está sozinho. Quando a missionária Márcia fazia esses comentários aqui, confirmava a palavra. Porque eu busquei hoje eu queria falar sobre outra coisa, mas não consegui. E só quem é espiritual entende isso que eu estou falando. Quando ela começou a falar que Jesus é aquele que busca de volta, oh glória! Ele se preocupa. Só que tem uma coisa, irmãos, nós temos que cuidar de algo que é muito importante. Deus falava muito comigo sobre isso. Nessa frustração, nessa tristeza, nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. A Bíblia vai falar sobre um equilíbrio, sobre uma constância. A Bíblia vai falar que a caminhada com Cristo, a vitória, o prêmio, a coroa, não é para aquele que começa, mas é para aquele que termina. Sede fiel até o fim, e lhe darei a coroa da vida. A vitória, o prêmio não é para quem começa, porque começar é fácil. Mas no meio do caminho, da caminhada, da maratona, começam as dificuldades. A cãibra aparece, a lesão aparece. Eu quero dizer para você que a dor aparece. Só que nós temos que identificar isso logo, porque quando nós nos deixamos levar pelas dores, pelos conflitos, pelas interrogações, e vamos deixando criar em nós um espírito de frustração, esse espírito de frustração ele vai causando em nós um isolamento natural. É por isso que esses discípulos, ao invés de ficar em Jerusalém, eles começaram a fugir. Eles caminharam para Emaús. Eu te pergunto, aonde estavam os 11? Em Jerusalém. Aonde estavam os outros discípulos? Em Jerusalém. Havia uma tristeza, havia uma preocupação, havia uma angústia. O mestre se foi embora o nosso Senhor, foi embora o nosso líder. Estavam confusos, estavam chorando, mas estavam aonde? Estavam em Jerusalém. Juntos em Jerusalém. Jerusalém hoje para mim e para você é esta casa aqui, ó. Jerusalém hoje para mim e para você é esta igreja aqui, ó. A igreja Sementes da Fé é única? Não, mas é essa que o Senhor tem nos colocado. Então esta aqui é Jerusalém para mim e para a sua vida hoje neste lugar. É este lugar aqui que nós temos que ficar. É este lugar, quando eu falo ficar, nós temos que nos unir. Quando eu falo nos unir, é aqui que nós temos que orar. É aqui que nós temos que buscar. É aqui que nós temos que olhar para o alto e esperar que venha a resposta. Como a Márcia estava dizendo, são projetos de oração, são consagrações, são trabalhos missionários. Aqui é a base que o Senhor tem colocado a minha e a tua vida. E quando nós deixamos o espírito de frustração ele toma conta da nossa vida, naturalmente, irmãos, entenda isso, nós precisamos identificar. Ele vai nos isolando. E aí você que era acostumado a sentar aqui na primeira cadeira, daqui a pouco você está ali no meio da igreja. Aí do meio você já vai lá mais para o finalzinho. Do finalzinho você já vai lá para ficar de pé lá do lado do bebedouro. Do bebedouro você já pula lá para ver se ainda tem alguma coisa na cantina que interessa. Da cantina você já está indo lá para o lado de fora. E depois você já não está mais nos cultos adorando ao Senhor. Entenda algo, a frustração não pode dominar a minha vida. Nós temos que identificar isso. Jesus, ele se interessa, por isso ele se aproxima. Só que se eu e você não identificarmos que Jesus está do nosso lado e ele está abrindo os nossos olhos, Jesus será um mero estranho. Jesus será simplesmente um estranho, nós não vamos saber quem ele é. E a Bíblia está dizendo isso, que os olhos deles foram impedidos de ver. Mas sabe o que eu quero entender aqui? Que quando nós estamos tomados por esta decepção, quando nós estamos tomados por alguma tristeza, eu não estou dizendo, irmãos, somente em relação à igreja, mas muitas vezes, escute isso,
nós queremos dar nome a estas frustrações. E esses nomes são, muitas vezes, igreja, pastor, pastora, missionária, isso e aquilo, e trabalho, e o cunhado, e a sogra. Se bem que a sogra, mas nós queremos dar nome às frustrações. E a Bíblia vai falar que Jesus estava caminhando com eles, e eles não conseguiam ver quem era. Eles não olhavam para Jesus para reconhecê-lo, mas eles estavam olhando para a circunstância do momento. Porque Jesus se aproxima deles e pergunta: o que está acontecendo? Sobre o que vocês estão discutindo? E eles, com rostos entristecidos, começam, olha que interessante, a pregar para Jesus. Você não sabe, você é o único visitante. Porque o que aconteceu ali é o seguinte: Jesus, ele veio, Jesus, ele era profeta, ele pregou, ele fez milagre, Jesus, ele foi grande. E começaram a pregar para Jesus. Mas engraçado, que nem mesmo eles acreditavam na pregação que eles faziam. Isso aqui é muito forte. Quando eu e você chegamos a este nível, esta etapa, de estar pregando, estar falando de Jesus, do milagre, da libertação de Jesus, das experiências de Jesus, mas nem nós mais acreditamos nisso, irmãos. Isso aqui é um diagnóstico de uma cegueira espiritual, é um diagnóstico de uma doença na alma, é um diagnóstico de que, como a pastora Daniela aqui dizia, de que o inimigo está nos cegando, está nos afastando do propósito, está nos afastando, não deixa nós contemplarmos as maravilhas que Ele tem para nós. E eu vou dizer, são muitas, não são poucas. O que Ele tem para mim e para você é muito bom, é muito maravilhoso. O que Ele tem para mim e para você é muito superior à mediocridade que muitas vezes queremos nos estabelecer. O que Ele tem para nós é sublime. O apóstolo Paulo vai dizer: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo subiu ao terceiro céu. Ele viu coisas que é indizível, é inefável, não dá para comparar. O que Ele tem para mim e para você é incomparável, é muito bom. Só que quando nós estamos doentes, machucados, nós nos encontramos cegos e não contemplamos a face de Jesus. Oh, Rabanasuriandara. Mas Ele se interessa. Ele se interessa por mim e por você. E é isso que me chama a atenção nesse Cristo, isso que me apaixona por Ele. Porque mesmo quando nós estamos numa condição de cegueira, alabácia, e muitas vezes, quem sabe, o homem vai te abandonar, ou não vai estender a mão, ou não vai te entender, Ele jamais vai deixar de nos entender, e de nos estender a mão, e de andar ao nosso lado. Quem pode aplaudir Jesus nesta noite? Ele cantará, mandará. Oh, reba cantandara balamandara mandai. Oh, oh. Ei, lama chorebasuriandara. É isso que me faz ser apaixonado por Jesus, porque Ele não nos abandona, Ele não desiste. Disse bem a missionária Márcia aqui: as oportunidades são valiosas. Dizia bem o pastor Jefferson aqui quarta-feira: a porta da graça, ela vai se fechar. Dizia bem o pastor Jefferson: Deus, Ele é amor, Ele é graça, mas Ele também é justiça e Ele também é ira, e a sua ira há de ser revelada. Irmão, nós não vimos ainda a ira de Deus, eu te garanto. Nós não vimos ainda, porque queiramos não ver esta ira, porque o dia que esta ira começar a ser derramada sobre esta terra, diz a palavra no Apocalipse que os homens vão tentar se esconder dentro das cavernas, embaixo das pedras. Esta ira não começou, irmãos, porque a porta da graça ainda está aberta, e o Senhor ainda está buscando discípulos que estão querendo ir embora de Jerusalém, que estão querendo ir para Emaús, com o coração frustrado, triste, sem rumo e sem direção. Mas o Senhor é aquele que está preocupado e está pegando na minha mão, na sua mão, está nos falando: volte, volte, porque ainda é tempo de voltar.
A trombeta ainda não tocou. O Apocalipse está sendo pregado e ensinado na quarta. Tocará a trombeta soará, a voz do arcanjo bradará, e o Senhor descerá nos ares. Nós temos que abrir os olhos, igreja. Quando é que eu e você queremos voltar para Emaús? Quando é que eu e você queremos ir embora para Emaús? Quando é que eu e você queremos olhar para Emaús novamente? Quando é que eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, nos interessamos por Emaús? O texto fala no verso 14: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O verbo está no passado. Eles estavam falando de coisas do passado. Eles estavam falando de coisas que haviam acontecido. Eles estavam olhando para trás. E você vai lembrar do Antigo Testamento, do Êxodo, quando o povo estava sendo conduzido a Canaã, a nova terra, a terra prometida, que mana leite e mel, a terra maravilhosa que o Senhor tinha prometido. Quando o povo está indo, mas por causa de dificuldades, lembrava do quê? Do Egito, das coisas boas que superficialmente experimentaram e viveram lá. Quando eu e você paramos para olhar um pouquinho lá para trás, quando eu e você paramos para olhar e observar o que já aconteceu, o que já ficou para trás, quando nós começamos a lembrar do que já foi, nós começamos a querer nos interessar novamente por Emaús. Nós começamos a nos interessar em deixar Jerusalém. Nós começamos a ter a ideia de sair de Jerusalém. Nós começamos a ter a ideia de voltar para coisas que já foram vencidas outrora. Alguém aqui está me entendendo? Nós começamos a querer voltar para aquilo que já foi vencido outrora, por aquilo que já foi deixado para trás. Paulo vai dizer que aquele que verdadeiramente está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe por que muitas vezes olhamos para esse texto e não vemos ele como realidade? Porque de fato ainda não estamos em Cristo Jesus como deveríamos estar. De fato ainda não estamos na posição que deveríamos estar. Mas é difícil este caminho, mas é difícil esta chamada. Me toma tempo, me toma dinheiro, me toma saúde, porque eu estou indo, estou vindo. É difícil esta bandeira, porque me custa dedos apontados, apelidos na escola, no colégio, na família. Me custa tanta coisa. Ei, eu vou dizer algo para você. Jesus, ele tinha palavras doces, maravilhosas. Ele tinha palavra gostosa que defendia uma pecadora que estava ali prestes a ser apedrejada. Ele chegou ali e defendeu ela, e ninguém conseguiu apedrejá-la. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus é aquele que olhou para Zaqueu, alguém que era cobrador de impostos para o Império Romano, e disse: desça daí, porque eu vou dormir, vou pousar na sua casa hoje. Jesus é aquele que chegou lá no tanque, aleluia, da mulher samaritana, quando nem os discípulos queriam encostar ali perto. Ele falou: é necessário passar ali, e ele vai conversar com ela, sendo que Jesus não conversava. Jesus tinha palavras doces, maravilhosas, mas ele também chegava um momento que ele dizia: agora eu vou passar uma coisa um pouquinho mais forte para vocês. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ele também disse: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará, a salvará. O Senhor fazia discursos também pesados, e a galera, a multidão, chega um dia que ele olha para os 12 também e fala: vocês também não querem aproveitar a carona? E
e buviar, como diz o gaúcho, vocês não querem, ó? Aí eles falam, não, Senhor, não. Para onde? Para onde? Para onde iremos nós? Se só tu, só, não tem outro. Não tem outra. Não tem outro, não tem outra. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Não olhe para trás, meu irmão. Não olhe para o pecado vencido já. Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Eu quero crer que Deus está falando com todo mundo que está aqui. Não volte, lute. Vale a pena lutar. Vale a pena porque, mas hoje foi, até hoje, Carlos, até hoje eu pequei. Mas a palavra diz que amanhã, de manhãzinho bem cedo, as misericórdias serão renovadas sobre as nossas vidas e não seremos consumidos. Mas o Senhor tem uma palavra para nós: eu não deixo apedrejar, eu não deixo te matar, mas vá e não peques mais. Vai, mude a sua vida, Labassuri Andarai. Por que estavam indo? Por que queremos ir a Emaús? Porque muitas vezes estamos presos ainda a alguma coisa do passado. E pode ser uma só. Escute isso com atenção. Não estou falando de um rol de coisas não, irmãos. Pode ser uma coisa. Diga para o seu irmão, pode ser uma coisa. Olhe para cá. Pode ser uma coisa só que nos faz olhar para trás. Pode ser uma coisa só que tem prendido a nossa bênção. Pode ser uma coisa só que tem impedido o agir de Deus. Pode ser uma coisa só. Pode ser um pecado só. Pode ser um orgulho só. Pode ser uma mentira só. Pode ser um adultério só. Pode ser tantas coisas, tantas. Você vai na Bíblia. Aliás, o Espírito já está falando ao seu coração. Porque eu sei, eu tenho uma certeza muito profunda aqui, que enquanto eu prego, Ele fala no teu coração. Nós temos que cuidar com o espírito de frustração que nos isola. Nós temos que cuidar com as coisas do passado. E para encerrar, tem mais algo aqui que é motivador nas nossas vidas, ou motivação para nos fazer querer sair de Jerusalém e ir para Emaús. O texto vai dizer assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta poderoso, escute, em palavras, em obras. Isso quer dizer que ele era top, que ele fazia maravilhas, sinais, que ele era muito bom. E disse diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser morto e crucificado. E agora escute: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós imaginávamos, nós queríamos, nós imaginávamos, nós pensávamos. E aí, porque não aconteceu como eles queriam, imaginaram, pensaram, houve uma decepção com Jesus. Houve uma decepção com Jesus. E uma decepção momentânea, porque não aconteceu conforme eles queriam. Eu quero dizer para você, escute: uma decepção momentânea, que não define a nossa vida por completo, nos fazem querer voltar a Emaús. Uma decepção momentânea, algo que nos decepcionou, escute, vai tentar minar a minha e a sua vida, vai tentar nos paralisar, vai tentar nos bloquear, mas você não pode ser vencido por ela, por esta decepção. Você não pode se deixar vencer. Sabe por quê? Porque ela não define a sua vida. Deus, Ele pode entrar e mudar a situação. Deus, Ele vai entrar e vai mudar a situação. Deus, Ele pode transformar a situação. Você pode chorar hoje, porque hoje você não entende. Jesus disse para os discípulos, quando Jesus estava despedindo, Ele falou: não, Jesus. Ele falou assim:
o lava-pés, ele estava lavando os pés, mostrando sobre humilhação, humildade. Não, Senhor, ele vai falar assim: hoje vocês não entendem o que eu faço, mas vocês entenderão lá na frente. Uma decepção momentânea, irmão, não pode nos vencer. Uma decepção, o nosso ego não pode nos vencer. A nossa vaidade não pode nos vencer. Escute, a nossa reputação não pode nos vencer, porque a reputação é aquilo que os homens veem em nós, é aquilo que os homens nos definem, é como os homens nos conceituam, nos descrevem. Isto é reputação, mas eles olham o que podem ver, mas Deus é aquele que vê o que está dentro, vê o teu coração, a tua intenção, e no momento certo Ele vai te consolar, Ele vai te fazer entender que a dor momentânea vai servir para algo grande lá na frente. Nós não podemos ser vencidos, irmãos. É tempo de uma madureza, como diz o pastor Jefferson. É tempo de uma maturidade. É tempo de vencer a nossa carne, a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho próprio. A nossa justiça própria não vale nada para Deus. O que vale é um coração contrito e quebrantado, diz o Senhor: não desprezarei. Ele vai dizer assim, ó: cuidado, hein, porque o soberbo, o altivo, Deus abate, mas dá graça ao humilde. A soberba, ela precede a queda. Sabe o que a palavra diz? Quando eu e você somos soberbos, prepotentes, altivos e arrogantes, nós não vamos muito longe, nós vamos ter problemas na frente. Mas quando nós nos equiparamos a Jesus, quando nós olhamos para a sua humildade e andamos numa humildade que pelo menos lutamos para isso, então a palavra disse: eu exaltarei. E o texto ele é tão profundo, irmãos, que vai seguindo para concluir. Eles não sabiam quem estava com eles. Só que quando eles se sentam à mesa para compartilhar, diz a palavra que o Senhor toma agora o pão e parte, e o Senhor dá graças. E diz a palavra que naquele momento eles passam a entender quem era, porque eles antes estavam olhando alguém que estava indagando eles. Porque o texto vai dizer que Jesus começa de Gênesis até Malaquias, todos os Moisés aos profetas, todo o Antigo Testamento, e vai pregar para eles. A palavra vai dizer que Jesus prega para ver se colocava na cabeça deles de uma vez por todas que deveria acontecer aquilo com o Messias. Mas naquele momento era alguém que estava indagando eles, e eles estavam resistindo a Jesus. Mas quando Jesus agora pega e parte o pão, eles não olham mais para uma face de alguém que está indagando, mas olham para as mãos de Jesus. E quando olham para as mãos, eles veem os cravos nas mãos. E eles vão entender, e eu posso entender algo aqui, que quando nós tiramos os olhos das circunstâncias e nós olhamos para o Mestre, então os nossos olhos verdadeiramente serão abertos. E aí nós vamos cair em si, e nós vamos falar o que eles falaram. Não ardia o nosso coração lá atrás? Não ardia quando ele ministrava a palavra? Não ardia, irmão? Eu e você muitas vezes estamos entrando, estamos saindo, a palavra está sendo pregada, os trabalhos da igreja estão em andamento, o teu coração arde, Deus fala contigo, Deus palestra no teu coração, Deus vai em você, Deus aperta, Deus mói, Deus levanta, Deus te faz chorar, Deus te faz pular, Deus te faz marchar, mas você não se rende, porque estamos olhando as circunstâncias, estamos olhando o que está em volta, estamos olhando para tudo, menos para o principal, menos para o que importa, que é para o Senhor das nossas almas. E quando nós colocarmos Cristo, escute isso, no centro de todas as coisas, quando nós nos tornarmos seres cristocêntricos, quando colocarmos Jesus no centro de tudo o que somos e fazemos, então nós não vamos mais ser abalados pelas circunstâncias, ou pelo menos quando formos, nós vamos ter uma estrutura melhor para reagir, para superar mais uma. Mas quando nós tirarmos os olhos das coisas em volta, de tudo que vem em volta, e olharmos para o centro,
Nós vamos entender, como esses discípulos, quanto tempo nós perdemos. Porque eles falaram assim: já não ardia em nós o coração, já não ardia lá no caminho, lá nos 11 quilômetros, olha o tamanho da caminhada, já não ardia quando ele ministrava. Ei, eu quero dizer para você, se renda ao Espírito Santo de Deus, se renda à palavra, ao projeto, ao plano dele. Eles estavam frustrados. Por quê? Porque não estava acontecendo como eles queriam. Você está frustrado porque não está como você quer? Ei, entenda algo: o mundo não gira em torno de você. O mundo não gira em torno de mim. Aleluia. Amém? Quando nós entendermos isso, xarabá, suriandarai, nós vamos ter crescimento com o Pai. Nós vamos ser sarados. Nós vamos ser sarados. Eles, quando entendem isso, irmãos, quando eles entendem isso, qual que foi a reação deles? Eles ficaram em Emaús. O que nós lemos lá no final do texto? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Nessa noite o Espírito Santo está aqui convidando a mim e a você a voltar para Jerusalém. Ele está falando para você: ei, filho, filha, está frustrado, está machucado, é porque não me visitaram, é porque não me deram oportunidade, porque não estão me vendo, porque não estenderam a mão. Ei, está ferido, está frustrado, está decepcionado. Entenda algo: Jesus se importa com tudo isso, mas Ele está dizendo hoje para mim e para você: volte para Jerusalém. Jesus fez promessas, havia feito promessas. Eles estavam frustrados por causa das promessas, achavam que não estavam cumpridas. Não sabiam eles que as promessas já estavam cumpridas. Ele já estava vivo, ele já estava com ele, eles já estavam com eles. Aleluia. O Senhor é aquele que prometeu. Escute, se Ele prometeu algo para você, meu irmão, Jesus não é como eu, não. Eu posso falar algo para você e não cumprir. Perfeitamente aceitável. Você pode falar algo para mim e pode não cumprir. Agora eu vou dizer uma coisa: se Ele abriu a boca dele para dizer algo para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Sabe por quê? A palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.